capítulo 3 da obra Ortodoxia do Chesterton, ele tem como título O Suicídio do Pensamento. Ele vai nesse capítulo fazer uma revisão do pensamento filosófico recente e vai mostrar que todas essas doutrinas, materialismo, evolucionismo, determinismo, etc., que a gente vai ver no decorrer da explanação, elas acabam atacando a si mesmas e acabando com o próprio pensamento. Ele mostra que o mundo atual não é um mundo maligno, pelo contrário, ele é um mundo bom demais, e começa abordando os efeitos da reforma protestante, né? Quando a reforma quebra o padrão que era o padrão do cristianismo e desconecta os vícios e as virtudes. Ele mostra que os vícios e as virtudes eles formavam um bloco único, que servia como referência, que servia como padrão moral, dentro daquelas leis naturais que a gente já viu lá, quando a gente falou de Lewis, né, na abolição do homem. E ele mostra que com a reforma, essas virtudes elas são desconectadas, são quebradas e passam a ficar esparsas. E que e são coisas diferentes, você perseguir virtudes esparsas e você perseguir virtudes que estão agrupadas. Por exemplo, você perseguir a verdade é algo bom, desde que você não seja impiedoso nessa perseguição, nessa busca da verdade. Perseguir a compaixão é algo bom, desde que a sua compaixão não seja falsa. Então, uma coisa está ligada com a outra, as virtudes e os vícios, e elas, na visão de Chesterton, precisariam ser analisadas em conjunto. Eles citam o exemplo de Blatchford, que criticava a virtude cristã da caridade como uma coisa metafísica sem sentido, mas também negava que o homem pudesse ter pecado, ele negava o pecado. Aí até o Chesterton, em tom irônico, diz que Blatchford seria o único cristão que fazia jus, então, em toda a história, que fazia jus ao ataque, né, às acusações dos pagãos de que estaria querendo transformar o mundo numa anarquia e que por conta disso seria o único que mereceria ter sido devorado por leões. Ele fala, por exemplo, de Tomás de Torquemada, que ele torturava as pessoas em nome da busca de uma verdade, mas que mesmo nessa época do Torquemada existia uma instituição por trás que tentava fazer uma ligação, uma conexão da justiça com a paz. Ele liga isso a um problema que a gente tem na sociedade hoje de deslocamento da humildade. A humildade ela sempre teve historicamente associada a uma restrição à arrogância, a uma ambição desenfreada do homem. O homem sempre construiu histórias, sempre construiu lendas, sempre construiu seus mitos de forma grandiosa, né? De grandes atos, de grandes realizações, lendas de gigantes, etc. Toda essa construção de mitos, de contos, né? De lendas, ela mostra a pequenez do homem, né? A humildade dele, mostra como ele é pequeno. E que a humildade hoje ela foi deslocada para o lugar errado, ela saiu desse eixo da ambição e da restrição à arrogância e ela foi para o eixo da convicção. O homem ele deveria duvidar de si mesmo, sempre se pensou nisso, mas ele não deveria ter dúvida sobre a verdade, ele deveria ter um bloco mínimo de certezas em relação ao que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. E que hoje ocorre justamente o contrário, né? Ele passa a ter uma forte crença em si mesmo, só que ele duvida de tudo, principalmente daquilo que ele não vê, né? Principalmente de qualquer traço metafísico. A humildade hoje ela existe, só que ela foi deslocada e na visão de Chesterton ela passa a ser venenosa. Vou citar um trecho aqui que ele fala que é bem interessante, abre aspas. A velha humildade era um estímulo que impedia um homem de parar, não um prego no sapato que o impedia de continuar. Fazia um homem duvidar de seus esforços, o que poderia fazê-lo trabalhar mais. A nova humildade faz o homem duvidar de seus objetivos, o que fará com que ele pare completamente de trabalhar. Então ele fala que a gente está produzindo assim uma raça de pessoas tão modestas que vão chegar ao ponto de não acreditar em mais nada, nem na tabuada de multiplicação. E que essa humildade toda, que você não consegue mais convencer as pessoas de nada, porque elas sempre duvidam de tudo, elas nunca têm certezas de nada, mostra que a verdade, que o certo, que o errado, que a virtude está em crise. Os sábios antigamente,
eles não viam resposta para os enigmas metafísicos, para os enigmas da religião, mas hoje você não enxerga nenhum enigma, está na tua frente um enigma e você não consegue ver. A afirmação de que uma porta não é uma porta deixou de ser uma afirmação paradoxal, passou a fazer sentido dizer que uma porta não é uma porta. Segundo Chesterton fala em outras obras, você vai precisar daqui a pouco provar que a grama é verde. Se você falar isso com uma pessoa, ela não vai acreditar. Você vai ter que... Hoje você já não consegue mais provar para muitas pessoas, convencer muitas pessoas de que o aborto é errado, né? Que não é uma coisa certa a fazer. Não, a gente nem dá bola para isso, né? Então o Chesterton vai mostrar no capítulo que o intelecto humano, que a razão humana, ela é capaz de se autodestruir, e que o grande perigo disso é que a nossa geração deixe como legado para as gerações futuras que não há validade em qualquer pensamento humano, né? E que isso é um grande risco para a própria sociedade. O Chesterton mostra ali que existe um tipo de pensamento que é o pensamento que não poderia ser pensado, que é o único pensamento que deveria ser interrompido, e que a igreja sempre se preocupou em estabelecer de forma muito clara esse limite. A igreja antes da reforma, ainda hoje, mas antes da reforma ela era a única igreja, lógico, né? É isso que ele quis dizer. Que os credos, que as cruzadas, que as perseguições religiosas, elas não tinham como objetivo, como a maioria das pessoas coloca, suprimir a razão. Muito pelo contrário. O objetivo dela era impedir que a razão fosse questionada, né? Era justamente preservar a razão. Na medida que a religião vai desaparecendo, a razão desaparece junto. A igreja sabia que se ela abrisse essa porta, se ela rompesse essa barreira, o questionamento de tudo, de todas as coisas, acabaria levando as pessoas a não terem certeza de nada. Então ele diz, abre aspas, com um puxão longo e contínuo, tentamos tirar a mitra do homem pontifício, e a cabeça dele saiu junto com ela, fecha aspas. Então ele vai abordar ali as principais formas de pensamento recentes, modernas, que acabam minando o próprio pensamento. Vai falar resumidamente sobre cada uma delas, mas resumida, mas brilhantemente. Ele é muito bom. Vocês precisam ler o livro, não tem jeito, não tem como reproduzir exatamente o pensamento dele aqui. Vou falar de uma forma resumida, já tentando concatenar as ideias para ficar mais fácil depois do estudo do livro. Primeiro ele vai falar sobre o materialismo, que ele mostra que tudo seria uma ilusão, né? O próprio materialismo, no final das contas, vai dizer isso. O evolucionismo, que ele trata como um ataque ao próprio pensamento, né? Quando o evolucionismo fala que o macaco se desenvolve lentamente até virar uma pessoa, isso pode ser muito bem, facilmente absorvido pelo cristianismo, né? Pela doutrina cristã, já que o cristão ele pode imaginar que Deus lentamente transforma algo em outra coisa, isso não tem problema, mas isso do ponto de vista lógico não fecha, né? Porque onde é que estão os macacos que se transformam? Onde é que estão os homens que continuam em transformação? Por que só macacos se transformaram? Por que só tem uma pessoa, uma forma de vida como a nossa, inteligente, né? Então, aquilo que procura dar respostas para tudo acaba não dando respostas para nada. O ataque ao pensamento do A.G. Wells, que é uma figura recorrente nas obras do Chesterton, segundo o qual cada coisa seria única e que não existiriam categorias, né? Então o Chesterton vai justamente no exemplo que o Wells fala de que todas as cadeiras são diferentes para justificar essa sua teoria, e que o Chesterton fala, se isso fosse verdade, a expressão todas as cadeiras não teria sentido. A própria expressão todas as cadeiras são diferentes mostra que a afirmação não tem lógica. A teoria do progresso, né, que relativiza o certo e o errado através do tempo, mostrando que algo que é certo hoje já não foi certo, um procedimento correto hoje pode não ter sido um procedimento correto antigamente. Ele mostra que isso, diante de um objetivo fixo, até pode ser verdade. É uma técnica que você utilizava no passado, pode não ser a mais adequada para ser utilizada hoje. Mas, quando você muda o padrão, você não tem como sustentar
essa teoria, você não tem como raciocinar dessa forma. Nietzsche diz que o que hoje a gente vê como mal já foi visto como bem em outras épocas e que, portanto, tem uma relativização do certo e do errado. O Chesterton dá o exemplo do padrão de elegância de uma mulher, né? E que em determinadas épocas ela ter um pouco mais de peso era um padrão de elegância, e que em outras épocas ela ter menos peso era um outro padrão de elegância, de boa elegância. Mas se você pensar no padrão do que é a falta de elegância de uma mulher, você não tem como comparar isso, porque você tem padrões diferentes. Como ele diz, abre aspas, você não pode discutir se um povo teve mais sucesso em ser infeliz do que o outro teve sucesso em ser feliz. E ele vai mostrando que esse pensamento de Nietzsche, essa doutrina progressismo, ela não faz nenhum sentido. O pragmatismo, né, que prega que o homem deve se preocupar apenas com ele deve pensar apenas com as coisas materiais, nas coisas materiais, e não se preocupar com o absoluto, não se preocupar com o metafísico, né? Ele deve se preocupar só com aquelas coisas que ele enxerga ao torno dele. Mas se o metafísico e o absoluto é algo a que se possa pensar a respeito, como que você vai tirar isso dele, né? Então a doutrina ela passa a ser incongruente, ela não faz sentido. Ele mostra que essas filosofias todas, então, ela tem esse toque suicida, né? Que nos seus extremos elas vão aniquilar o próprio pensamento. Que não há nada mais louco que um grupo de homens que duvida da própria existência. Isso a gente vê hoje muito claramente, né, na educação moderna, na educação baseada nessa doutrina do Paulo Freire, que bebeu de outras fontes, ele não é o criador disso, isso aí ele busca de outros autores, de que a gente precisa desenvolver, antes de tudo, um espírito crítico no aluno, na criança, e mesmo nas universidades e tal, e que isso é uma grande bobagem. A gente precisa desenvolver na criança a capacidade de enxergar o que é certo e o que é errado. A gente precisa desenvolver nas pessoas isso. A gente precisa entregar um conteúdo mínimo que dê certezas às pessoas, né? O que o Chesterton fala, não é hora de fazer perguntas, agora é hora da gente voltar a buscar respostas. Então a pergunta, as respostas não importam mais, o que a gente deve fazer é ficar perguntando, questionando, criticando. Ele aborda o egoísmo do Nietzsche, né, segundo o qual o homem não agiria em busca de um ideal de felicidade, mas apenas pelo exercício da vontade momentânea, e que a verdade, essa felicidade então, seria irrelevante, né? A supremacia dessa vontade sobre a felicidade, a verdade, leva a gente a analisar as coisas com base nos nossos sentimentos momentâneos, né? O Lewis, naquele livro A Abolição do Homem dele, ele trata dessa matéria logo no início do livro, quando ele faz uma análise de um livro de gramática inglesa, utilizado nas escolas públicas da Inglaterra, onde, diante de uma interpretação de texto, existe uma frase que o autor vai interpretar, que diz o seguinte, que as pessoas ali do texto, né, estariam dizendo que essa cachoeira é linda, e que o autor do livro gramatical diz o seguinte, olha, não é que a cachoeira é linda, a frase correta a ser dita seria, eu sinto que essa cachoeira é linda. Ou seja, a diferença parece ser sutil, parece ser banal, mas na verdade não, ela não é relevante, pelo contrário, ela muda completamente as coisas, né? Então você deixa de ver algo real para acreditar em algo que você sente diante de alguma coisa que lhe é apresentado. Você não acredita mais naquilo, você passa a acreditar no sentimento, ou seja, você passa a não ter padrão, né? Então, no fim das contas, quando você admira essa mera escolha, quando você admira apenas a sua vontade, você está se recusando a escolher o que é certo e o que é errado. Ele fala sobre o anarquismo, que nos forçaria a ignorar leis e limites e agirmos como artistas criativos, mas ele mostra que mesmo os artistas, ele está
vinculado a leis naturais. O exemplo que ele usa é um artista que queira desenhar uma girafa. Se ele não seguir padrões mínimos no desenho dele, ele, logicamente, não vai ter desenhado uma girafa. Aquilo que ele desenhou, que ele diz que é uma girafa, não é uma girafa, por mais que ele diga que seja. Ou seja, que a gente pode se liberar de leis estranhas de homens, de regras criadas pelos homens, mas existe uma lei natural que engloba tudo, todo o resto, que não tem como a gente se liberar. E essa falta de parâmetros, né, essa falta de certezas, de respostas, leva a gente a, quando a gente analisa os fatos da vida, o mundo real, a entrar numa série de contradições, que é o que a gente vê hoje no debate político, né? Então, por exemplo, eu condeno mulheres que estão ligadas à prostituição, mas eu também condeno mulheres que veem a preservação da virgindade, a vida casta, como uma virtude, né? Uma incongruência. Eu digo que a guerra é um desperdício de vidas, mas eu digo que a vida é um desperdício de tempo. Eu critico um policial que mata uma pessoa, mas eu defendo com os mais altos padrões filosóficos, né, que a vida não vale nada. Eu condeno o fato dos índios serem tratados como animais, mas eu também critico qualquer pessoa que for lá e for tentar civilizar eles para dar uma vida melhor para eles. Eu condeno o capital, isso é o que a gente mais vê, mas eu não abro mão de ter o meu iPhone. Então, quando eu sou um cético infinito, quando eu não acredito em nada, quando eu sou um crítico contumaz, eu me revolto contra tudo e contra qualquer coisa. Eu acabo criando um campo minado, onde eu não consigo caminhar. Onde eu piso, eu causo um problema, né? Ele mostra ali, quando ele fala do Nietzsche, ele mostra que o Nietzsche tinha um talento para sátira, muito bom, mas que a sátira do Nietzsche era sem graça, porque toda sátira precisa ter um conteúdo moral por trás dela, do qual se está zombando, né, de qual se está fazendo a galhofa, e que a sátira do frio era fria. Ele mostra que a loucura do Nietzsche, né, que vai acometendo ele durante a vida dele, era inevitável diante do orgulho, né, o grande orgulho individual, do individualismo que ele tinha. Faz um gancho aí quando ele fala de Nietzsche para buscar um oposto e fala sobre Tolstói, que era exatamente o contrário, né, que ele defendia o desapego, defendia que as ações humanas, que qualquer ação humana era nociva, que o prazer estava nas coisas simples, mas tudo isso num mundo vazio, né, sem sentido. Então, se mostrava tão contraditório quanto. Aí Chesterton vai falar sobre as filosofias de Schopenhauer, de Tolstói, Nietzsche, do Bernard Shaw, do A.G. Wells, e vai mostrar que elas são um verdadeiro desastre, que se todas elas fossem levadas a cabo, o mundo viraria um verdadeiro manicômio, abre aspas. A loucura pode ser definida como o uso da atividade mental para alcançar o desamparo mental, e eles quase chegaram a isso. Ele mostra a tendência, então, dos filósofos de desacreditarem de histórias sobrenaturais, de mitos, de lendas, de tratarem com desprezo esse tipo de história. E a incongruência a respeito disso. Eles podem, dentro da filosofia deles, traçar traços emocionais, né? Achar traços emocionais desses santos, desses mitos, né? Dessas personagens, dessas lendas, fazer análises super profundas a respeito dessas pessoas, coisa que as próprias pessoas nem passavam pela cabeça delas, mas não acreditam na história que elas contam, no contexto que elas estão envolvidas. Então não fecha sentido. E ele fecha o capítulo 3 falando sobre dois personagens, né? Eu vou ler um texto aqui, porque nada que eu falar vai poder substituir, vou me referir a um só personagem, o resto, que é o finalzinho do capítulo, 2 parágrafos, vocês mesmos vão ler quando fizerem o estudo da obra. Joana d'Arc não estava presa na encruzilhada, nem por rejeitar todos os caminhos, como Tolstói, nem por aceitar todos, como Nietzsche. Ela escolheu um caminho e o percorreu como um raio. Joana, no entanto, quando pensei nela, tinha em si tudo que era verdade em Tolstói ou em Nietzsche, tudo que era tolerável em qualquer um deles. Pensei em tudo que é nobre em Tolstói, o prazer em coisas simples, especialmente em piedade simples, as realidades da terra, a reverência pelos pobres, a dignidade das costas encurvadas. Joana d'Arc tinha tudo isso, e mais essa grande característica: suportou a pobreza
e também a admirou, ao passo que Tolstói é apenas um típico aristocrata tentando descobrir o segredo da pobreza. E então pensei em tudo o que era corajoso e orgulhoso e patético no pobre Nietzsche e em seu motim contra o vazio e a timidez do nosso tempo. Pensei em seu clamor pelo equilíbrio estático do perigo, sua fome pela corrida dos grandes cavalos, seu clamor às armas. Bem, Joana d'Arc tinha tudo isso, e mais uma vez com essa diferença. Ela não elogiou a luta, mas lutou. Sabemos que ela não temia um exército, enquanto Nietzsche, pelo que sabemos, temia uma vaca. Tolstói apenas exaltou o camponês, ela era camponesa. Nietzsche apenas exaltou o guerreiro, ela era guerreira. Ela venceu os dois em seus próprios ideais antagônicos. Ela era mais gentil que um e mais violenta que o outro. No entanto, ela era uma pessoa perfeitamente prática, que fez algo, enquanto eles eram especuladores selvagens que não fizeram nada. Era impossível que não passasse por minha cabeça o pensamento de que ela e sua fé talvez tivessem algum segredo de unidade e utilidade morais que se perdeu. E com esse pensamento veio um maior. A figura colossal do mestre dela também atravessou o palco dos meus pensamentos. E ele segue fechando o capítulo. Então esse é o capítulo 3 do Nietzsche. É um capítulo denso, é um capítulo maçante, até ele comenta isso, porque ele precisa fazer essa análise de todas essas escolas recentes filosóficas, mas que é importante para a gente poder entender o resto do livro e contextualizá-lo.